Hallo, mein Name ist Aline und ich bin eine Deutschlehrerin. Estou aqui hoje para mais um vídeo, só que dessa vez o curioso é que esse vídeo vocês não pediram. Vocês pediram que eu não fizesse esse vídeo. O que é muito cabuloso, porque quando eu comecei a criar conteúdo e democratizar, deixar mais acessível o ensino do alemão, eu esperava que as pessoas fossem pedir por conteúdos e não pedir para eu não falar alguma coisa. Então, vamos falar do que vocês não querem que eu fale, porque é aí que me deu vontade de fazer mesmo esse vídeo. Bom, nesse vídeo aqui sobre gêneros, genos, a gente falou um pouquinho sobre os gêneros em alemão. Então, se vocês já não viram esse vídeo, querem ver, é lá onde a gente fala quais são os artigos, os gêneros que tem na língua alemã. Por exemplo, o masculino, der, feminino, que é die, e o neutro. Sim, gente, o alemão já tem uma linguagem neutra, que é o das. Igualmente, o inglês, por exemplo, que tem o it. Tem uma coisa ali que não é necessariamente nem feminina e nem masculina. Então, quer você queira ou não, linguagem neutra, ela existe nessa língua, inclusive em muitas outras. Então, pediram lá nesse nosso último vídeo pra gente não falar da linguagem neutra. Existe. Você querendo ou não, existe. E eu vou falar aqui de coisas que existem em alemão, coisas que já existiram, coisas que estão em pauta. Então, não faz nenhum sentido você não querer aprender uma linguagem neutra, sendo que você está aqui para aprender uma outra linguagem. Por exemplo, concordam comigo que tá todo mundo aqui querendo aprender alemão? E se você está aqui querendo aprender uma outra língua, não faz sentido você não querer aprender uma outra língua. Então, falar de linguagem neutra é falar de linguagem, é falar de outras possibilidades de ver o mundo e de nomear as coisas. E eu trouxe alguns exemplos para talvez tentar mudar um pouquinho da sua ideia. Quer dizer que você precisa mudar o seu pronome, o seu nome, quem você é? Não. Quer dizer que você precisa desistir de estudar alemão? Talvez. Mas também não vai mudar nada, porque linguagem neutra hoje em dia existe em todas as outras línguas também. Então, dá mais pra gente nomear esse vídeo como coisas que você pode aprender com o alemão sobre linguagem neutra e também tentar a gente aqui bater um papo pra gente sair um pouquinho do óbvio, caso esse seja um assunto que é incômodo pra você. E caso esse não seja um assunto incômodo, na verdade você queria muito que eu fizesse esse vídeo, mas algumas pessoas comentaram, por favor não faça, e você já se sentiu calado, silenciado, invisibilizado. Eu estou aqui e a gente vai falar sobre isso com certeza. Bora lá. Em inglês, por exemplo, a gente tem o pronome you como um pronome de você, mas também vocês. Por exemplo, a gente não distinguiria o you de você de you tenho mais de uma pessoa e ainda estou falando com you. Em português, a gente fala você, vocês. Em alemão, a gente vai falar du und ihr. Inclusive, como no francês, a gente teria uma versão mais de tu, de informal, que no alemão é um du, e ali no francês tem uma versão formal que seria vous, que é o nosso vosso, vossa alteza, vosso, que a gente transformou em você. Então, o português, teoricamente, deveria ter isso também, de tu e você, mas os dois são, hoje em dia, informais e até o tu um pouco mais formal, rebuscado, pouco utilizado, mas no sul a gente utiliza mais. Então, língua é algo que muda. Muda com relação ao tempo, com relação ao lugar onde você está no seu país, com relação ao seu país, à sua cultura, seu acento, seu sotaque. Nada, nenhuma língua, assim como em nenhuma manifestação cultural, é do jeito que é para sempre. Se a gente está aprendendo é porque a gente nasceu, a gente aprende de quem a gente estava ouvindo quando a gente ainda estava na barriga e depois a gente vai reaprendendo e mudando. Primeira coisa é essa, pra gente ter um panorama de como isso está em movimento fluido e como isso, inclusive, também tem mudado de uma língua para outra, fazendo paralelos do inglês, do francês e até do nosso português. Até do nosso português. Já falei, então, que o alemão já tem um gênero neutro que é o es. Isso deixa a linguagem como uma linguagem neutra? Não, muito pelo contrário. Ele tem isso e aí deixa isso qualificado em vários outros lugares, como por exemplo, no inglês a gente usa o it mais para coisas, aqui no alemão a gente também usa o it, o es, nesse caso, ou para coisas ou para diminutivos, então não necessariamente torna isso a linguagem mais neutra, mais inclusiva. Quando a gente chega num plural, por exemplo, aqui em alemão a gente tem ich, du, er, sie, es, então tem o ele, tem o ela e tem o es.
Tem o wir, que somos nós, ihr, que é aquele vocês, vós, e tem o sie de novo. Esse sie de novo é igual ao sie que a gente viu de ela, mas esse sie aqui é o sie do plural. Então, no plural, a gente já tem um plural que é feminino. A gente tem o eles e o elas, ou eles e elas tudo misturado, e tudo isso seria sie em alemão. Ou seja, esse é um plural que existe na língua alemã há muitos séculos de anos e que já é um plural diferente das línguas latinas. Quer dizer que uma língua tá errada e outra tá certa? Não. Quer dizer que uma língua nasceu de um jeito, se desenvolveu de um jeito, tem culturas e lugares que ela se aplicou e a outra de outro jeito. Então, em línguas latinas, o francês, o português, o italiano, eles vão optar por deixar o masculino generalizado em plurais. Isso quer dizer que você tem 50 homens e uma mulher, eles vão falar eles, mas se tiver 50 mulheres e um homem, a gente ainda falaria eles. Isso é algo que, por exemplo, a gente começou a colocar em xeque-mate para ver se isso realmente fazia sentido. Talvez não faz tanto sentido, isso exclui muitas partes das pessoas. Quando vocês começarem a talvez se sentirem incomodados, lembrem-se da sensação de alguém te chamar pelo um nome que não é o seu nome. Ou então te chamar de alguma coisa pejorativa, ou todas as vezes que uma palavra doeu mais do que uma agressão física. Palavras possuem poder. Como você enxerga o mundo está conectado com como você comenta esse mundo que você enxerga, expressa esse mundo que você enxerga. Então, palavras, com todo o poder que elas têm, merecem uma pequena análise de o que isso quer me dizer, qual que é a impressão, a imaginação que me dá ao falar eles. Eu imagino uma mulher nesse coletivo? Não. E ali talvez tem várias mulheres que são apagadas então porque alguém contou uma história que foram eles e aí eu tô achando que nessa história só haviam homens. Muito comum pra gente aqui de culturas latinas. Chega no alemão, isso já mudou, inclusive a gente teria um plural que é um plural feminino. Então é sie, eles e elas, a gente nem faz uma diferença. É sempre um sie, aquele mesmo sie do feminino, inclusive. O próprio formal, a versão formal da gente falar, por exemplo, do, tu, ou então vós, vossa alteza, seria um sie também. E é um sie maiúsculo. Então a gente usa essas formas todas, de 3 is inclusive, para se referir a muitas coisas em alemão. Ou seja, é um sie de ela, é um sie de você, senhor, senhora, que também não tem diferenciação. Se eu estou te tratando formalmente, essa é uma confusão que as pessoas costumam ter muito quando estão começando a aprender alemão. Eu estou diante de uma pessoa mais velha, ou eu estou numa situação de trabalho, não conheço essa pessoa, eu trataria ela formalmente. Se essa pessoa é só uma, eu falo sie. Se tem várias pessoas que eu quero me referir formalmente, ainda falo sie. Vocês, mas são vocês mais velhos, vocês no ambiente de trabalho, vocês eu não conheço, então sie. E se são só 2 mulheres, sie, 2 homens, sie, diversos, sie, sempre um sie. O sie formal, inclusive, em alemão, ele já inclui toda essa braçada de diversidades e homem e mulher, e é 1 e é 2, tudo tá incluso nesse sie. É um formal neutro já. Vocês que estão falando que não querem aprender uma linguagem neutra, não dá, o alemão já tem isso. Chega ali no plural, tudo é eles e elas, e foi fulano e ciclano, foi fulano e ciclano e a beltrana, sie, também. Isso quer dizer então, Aline, que o alemão já tá aí e não existe em linguagem neutra em alemão? Não, não quer dizer isso. Infelizmente, não. Pra quem não quiser aprender mais coisas, pausa o vídeo, vai embora, finge que isso não existe. Eu posso enfiar isso goela abaixo em você? Não posso. A vida talvez te cobre um dia? Talvez, mas talvez não também. Se você não quer usar um pronome diferente, não precisa. Se você não quer atualizar a sua bio, se você não vai usar isso, ok. Mas pode ser que isso venha acontecer. Pode ser que você entre em contato com pessoas que estão usando uma linguagem neutra, que em algum momento da sua vida você queira usar, então estamos aqui, continua comigo nesse vídeo, quem quiser saber agora um pouquinho mais da linguagem neutra em alemão. Quando a gente tem, inclusive, formas de se expressar isso em inglês, diferentemente de português, a gente tem ideias de como a gente tem colocado, por exemplo, um e no final, muito comum no português. Em vez da gente falar cansado, cansada, a gente fala cansade.
Algumas outras variações a gente já viu acontecer também. Coloca um X, coloca um E, coloca as duas versões ali com um tracinho, coloca entre parênteses cansador, cansada. Então a gente já tem tido várias experimentações, até em ambientes formais, é um formulário, é uma burocracia, você vai num cartório resolver alguma coisa, a gente já vê isso acontecendo e isso só vem sendo reciclado, reutilizado, repensado, atualizado. Aqui na Alemanha a mesma coisa. A forma que eu vou oferecer aqui para vocês é a que mais está sendo usada no momento e a que mais é recorrente e, apesar de virem outras, essa é a que mais ou menos tem ficado, que é a do asterisco e ihnen no final. Por que, Aline? Você falou que era tudo já neutro, então por que eles estão usando? Porque, por exemplo, ainda para profissões, a gente teria um general que é um masculino. Falei general, mas generalizado, entenderam? Um gênero generalizado, general masculino. Então, quando a gente tem esse masculino ali, a gente literalmente coloca Lehrer, de professor. E é uma professora, então Lehrerin, como eu me apresentei aqui no começo desse vídeo. É um feminino, acrescentamos um in no final. Essa estrutura é uma estrutura dual, para pessoas ainda, para coisas, objetos que a gente quer deixar assim, ainda é a mesma lógica do que no português. O alemão ainda implica isso, por exemplo, são profissões, são pessoas, Vater oder Mutter, Schwester oder Bruder. Então ainda tem muito essa estrutura bem binária de o que é feminino, o que é masculino. E isso vai para declinações, isso vai para o finalzinho dessa palavra e vai para um plural. Por exemplo, então, o plural. Se eu tenho Lehrer e eu tenho Lehrerin, ainda bem duais, ainda bem masculino, feminino, como que seria o plural disso? E plural, inclusive, é um assunto muito interessante que, se vocês quiserem, tiverem dúvidas também sobre plural, pode deixar aqui comentado que talvez a gente traga, então, um vídeo para falar sobre plural, que é muito complicado em alemão. Tem muitas exceções, tem muitas possibilidades. Pode ser com S no final, mas também pode ser com E no final. Também pode ser que não muda nada. E também pode ser que é com EN no final. Então, existem muitas opções e pode ser muito confuso entender como o plural funciona em alemão. Por causa disso, existe em alemão, por exemplo, nesse exemplo de Lehrer e Lehrerin, às vezes um plural, que é um plural que também acaba generalizando o masculino. Por exemplo, Lehrer, der Lehrer, eu só altero esse artigo, que vira die Lehrer, então já vira um feminino, e agora é como se fosse a professor, a ideia de ser plural. Então, eu já tenho um artigo que muda, e que muda para um plural, mas eu não mudei essa palavra, a palavra continua sendo Lehrer. Por conta disso, a gente tem, inclusive, uma crítica muito justa de não faz sentido. Se você muda um artigo, mas você não muda a palavra, e esse artigo ele já é um artigo feminino, então por que você não alterou a palavra também para um feminino? Então existe muita lógica e consistência, e eu acredito que a língua alemã ela precisa de muitas atualizações ainda, porque tem coisas e regrinhas e formatos que só tornam a língua muito mais difícil e muito mais inacessível, sinceramente. Tem umas firulas, quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente fica... Pra que isso? Eles complicaram. Podia melhorar? Podia. Mas eles só complicam. Então, existem coisas que faz sentido a gente mudar. E a linguagem neutra, ela é o começo disso. Ela é o começo da gente pensar que uma linguagem é nossa. A gente faz o que a gente quiser com ela. A gente quer alterar, quer mudar... Vamos! E hoje em dia, quem mora e vive na Alemanha, na Áustria, na Suíça, entende isso melhor do que qualquer um. Porque se sai na rua, você escuta diferentes formas de alemães. Uma forma que é uma forma da Suíça, a outra que é uma forma da Áustria, a outra que é uma forma específica da sua cidade, e aí tem dialetos, e aí tem palavras novas que estão sendo criadas porque tem vários imigrantes morando nessa cidade, nesse país, e aí pega uma coisa ali do árabe, e agora pega uma coisa aqui do turco e pega outra coisa. Isso é uma língua. E se você não entendeu isso, ninguém vai conseguir convencer você de que estudar uma língua é isso. É livre, é movimento, é como a gente se expressa, como a gente se interconecta. É como a gente fala um português que não é um português de Portugal, e sim um português do Brasil e que tem muitas influências ainda de um tupi-guarani. Então, voltando, por favor, pensem numa linguagem neutra como algo que, se vocês não quiserem usar, não precisa. A linguagem tá aí, a gente tá aprendendo. A ideia é que vocês saibam que ela exista e que vocês podem usar, por exemplo, essa fórmula de asterisco e ihnen na hora de se referir, então, a professores, die Lehrerinnen.
eu incluo o lehrer e eu incluo esse ihnen, ou seja, um in de feminino, Lehrerin, e inclusive incluo aquele en, que era um final muito comum de plurais em alemão. Então, dessa forma, a gente ressignifica, muda, altera, atualiza uma língua, porque o papel de uma língua é servir a gente, e não o contrário. Recentemente, inclusive, teve um estado aqui da Alemanha que baniu a linguagem neutra. Lá perto do mesmo estado que elegeu, por exemplo, uma pessoa de um partido de extrema direita. Então, existem, obviamente, movimentos, opiniões, pessoas que querem usar, pessoas que não querem usar, e eu acho que isso também faz parte, tá bom? Se vocês não se interessam por esse assunto, não querem usar, não te convenci nesse vídeo, tá tudo bem também. Ainda você é super bem-vindo. Vamos tentar então aprender pelo menos o alemão e entender que de linguagem neutra o alemão já tem, inclusive. E aí eu queria deixar um último exemplo de como que vocês podem então fazer perguntas ou expressarem os pronomes de vocês. É algo que eu já comentei no vídeo passado. A gente pode perguntar: Was sind deine Pronomen? Oder was sind ihre Pronomen? Se você está tratando a pessoa informalmente, deine, de du, e se é formalmente, ihre, maiúsculo também, daquele sie maiúsculo formal. Então, was sind deine Pronomen oder was sind ihre Pronomen? Existem pessoas que já se apresentam com pronomes, existem pessoas que vão colocar isso na bio, em qualquer outro lugar, e existem pessoas que não se expressam assim, não querem jogar os pronomes e nomes no mundo desse jeito, e tá tudo bem. Se alguém perguntar, os de vocês agora vocês sabem, em qualquer formulário, hoje em dia na Alemanha, eu vou deixar aqui um printzinho também para vocês verem que eles têm weiblich, que quer dizer feminino, eles vão ter männlich, de man, de masculino, e tem divers. Eles costumam ter então um gênero diverso, caso você não se encaixe no weiblich ou männlich. Bom, é isso. Muito obrigada por pedirem para eu não fazer esse vídeo, assim eu vejo que também é uma necessidade pra gente trazer aqui pra vocês. Se vocês gostaram, querem talvez pedir outras coisas ou não pedir outras coisas, comentem aqui que a gente traz também, continua conversando e sintam-se livres para colocarem aqui nos nossos comentários os pronomes de vocês, caso vocês queiram praticar essas falas de meine Pronomen sind, se apresentarem, ich heiße, ich bin tanana Jahre alt, por que não? A gente se apresenta aqui um pouquinho e passa a conhecer o outro pelo que o outro tem para contar dele pra gente, tá bom? Contem aqui, todos são bem-vindos, um beijo, um abraço und